Bom dia então a todos, irmãos. Hoje é 6 de fevereiro, quinta-feira, e vamos orar ao Senhor então, né? Com os que já estão, com os que vão chegar. Neste momento temos 14 pessoas, mas o pessoal tá chegando. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos todos muito agradecidos ao Senhor Deus pela vida que o Senhor tem nos dado, pelo teu cuidado, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela, pela família, pela igreja, a tua palavra, a salvação, são coisas, Senhor, grandes que a gente lembra, mas também tem muitos detalhes, Deus, da nossa vida que às vezes passa batido, Senhor, e a gente não vê, mas toda boa dádiva, diz a tua palavra, vem do Senhor, Deus, e nós queremos te agradecer por todas elas. Então, torna-nos cada vez mais conscientes da tua presença e conscientes, Deus, dessas dádivas que nos cercam, Deus, e que nos encontram, e que nos alcançam, Deus, no decorrer da jornada, do dia. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que vem do Senhor, Deus. O Senhor é o nosso Deus forte, Deus presente, Emmanuel. Obrigado, Senhor, por essa manhã e por esse tempo, Senhor, junto com os irmãos, nesse tempo de oração, que o Senhor possa dirigir esse momento. Reconhecemos, Deus, que não sabemos orar mesmo como convém, e que Teu Espírito Santo nos lidere e abençoe, Deus, nossas vidas, Senhor, e que, acima de tudo, o Senhor seja exaltado, Senhor. Oramos porque confiamos que o Senhor está presente, que o Senhor ouve nossas orações, Senhor. Isso é muito bom, Deus. Nós bendizemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Amém, Marcos. irmãos. Lembrei, né, ontem, estava pensando aqui em levantar alguns motivos para a gente orar, e aí começou a vir na minha cabeça o versículo, né, pedir, dar-se-vos-á, bater, e a porta vai se abrir, né, todo que pede recebe e tal. Então, comecei também a pensar, depois desse versículo, em algumas coisas que a palavra de Deus nos orienta para pedir, né? A gente não se reúne só para pedir, quando a gente vai até Deus, a gente não fica só pedindo, porque Deus também não é uma lâmpada, né? Não é um funcionário, né? A gente vai ali só para pedir coisas. Mas a palavra de Deus nos orienta a pedir algumas coisas, e eu queria caminhar nesse sentido nessas orações aqui, naquilo que eu percebo na palavra de Deus, que Ele mesmo nos ensina e fala que a gente deveria pedir. E a primeira delas, que eu quero pedir aqui, vamos achar alguém. Então eu vou pedir para Gleiva. Gleiva, vamos pedir a Deus por algo que nós precisamos muito. Né? Tiago 1,5 diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que lhe dá livremente. Vamos pedir sabedoria. Sabedoria para discernir a vontade de Deus, de sabedoria para tomada de decisões, sabedoria para o que fazer e para o que não fazer, para agradar a Deus. A gente precisa de muita sabedoria. Não a humana não é ruim, a gente precisa de sabedoria humana também, mas principalmente a sabedoria do alto, de Deus. Amém? Vamos pedir então. Amém, 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 Senhor. Nós te rendemos graça, papai. Nós te rendemos graça porque tuas misericórdias se renovaram, Senhor. Muito obrigada, ó Deus. É com o coração grato, Senhor, que nós te agradecemos por mais um dia. Nós te agradecemos por essa reunião, ó Deus, de oração, que estamos como igreja do Senhor, como corpo do Senhor, reunidos, ó Deus, para te pedir também, papai, porque o Senhor diz que aquele que não pede, não recebe. Então, ó Deus, Uhum. eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, ó Deus, a pedir com sabedoria, Pai. Nos ajuda, ó Deus, a pedir, ó Deus, conforme a tua vontade, Senhor, conforme o teu querer. Porque se assim for, Pai, o Senhor dá, o Senhor Pai, o Senhor quer abençoar seus filhos, o Senhor quer ver os seus filhos felizes, ó Deus. E assim como a criança, Pai, que pede e o Pai dá, assim é o Senhor. Senhor, eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é carinhoso, o Senhor nos recebe, ó Deus, em seus braços de amor, Pai. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor. Eu te peço também, Senhor, em nome de Jesus, Pai, aumenta a nossa fé, Senhor. Renova, ó Deus, a nossa fé a cada manhã, Senhor. Renova as nossas forças, ó Deus, a cada manhã. Renova, ó Deus, as forças do cansado, ó Deus. Tanta gente cansada, Senhor. Tanta gente cansada desta vida, Pai.
desta vida, ó Deus, que às vezes só fere, só machuca, Senhor. Então eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, renova cada coração, cada corpo, cada alma, cada espírito, ó Deus. Senhor, nos ajuda, ó Deus, a olhar para o alto, Senhor, que é de lá onde vem o nosso socorro, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, transforma os nossos caráter, Deus. Transforma o nosso caráter, ó Pai, a partir de mim, a partir de nós que estamos aqui, ó Deus, nesta reunião, a partir de nós, ó Deus, que somos igreja do Senhor. Oh, Pai, a igreja é lugar de feridos, ó Deus. Mas só o Senhor é a cura, só o Senhor transforma vidas e corações, Senhor. Som dos nossos corações, papai. Nos ajuda, ó Deus, a buscar o Senhor para que alcancemos, ó Deus, corações sábios, Senhor. Essa é a minha oração, ó Deus, com perdão, Deus, dos nossos pecados, das nossas falhas, Deus. Nós somos pecadores, miseráveis. Eu sei disso, eu reconheço isso, Senhor. Mas a tua graça, ó Deus, ela é derramada sobre nós. Muito obrigado por teu amor. É difícil, ó Deus, alcançar esse entendimento, Senhor, de reconhecer o Senhor em nós e através de nós. É difícil, mas é possível. Cabe cada um buscar o Senhor. O Senhor está aí, está à porta. O Senhor só quer que a gente entre, Senhor. Entre no secreto contigo, Pai, a cada dia mais, Senhor. Então eu te louvo por isso, papai, por esse momento, Senhor. Que tudo, ó Deus, que formos falado aqui, for orado aqui, Senhor, for ministrado aqui, ó Deus, que chegue a ti, ó Pai, como aroma suave mesmo, ó Deus. Que o Senhor alegre o seu coração com os seus filhos que aqui estão, Pai. Essa é a minha oração, ó Deus, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Amém, amém, amém. Igreja. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Outra coisa que a gente vê e a gente ora, algumas vezes, né? Não sempre, mas eu vejo aqui que volta e meia vem esse tema, mas que a gente vê que a palavra de Deus nos orienta a pedirmos, é por mais trabalhadores, né? Mais trabalhadores na seara. Há muita necessidade dentro da igreja local, há muita necessidade de evangelismo, muita necessidade fora da igreja, e nós precisamos de mais trabalhadores, mais gente que pega mesmo, né, no arado, não olha para trás, que trabalha com vigor, com ânimo. Então eu quero convidar o pastor Alexandre Prega, você poderia orar para que Deus mande mais trabalhadores para a nossa seara? E Opa, é possível orar, pastor? vamos orar, porque eu ia entrar numa reunião aqui, mas vou orar. Mas dá mesmo? Dá, tranquilo. Então vamos Pessoal, lá, pode orar para que Deus mande mais trabalhadores. Tudo bem. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela misericórdia, Senhor, teu amor sobre nós nessa manhã. Louvamos o teu nome, Senhor, porque temos a liberdade, Senhor, ó Pai, o direito que o Senhor nos deu na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus, de chegar ao teu trono, à tua presença, e pedir ao Senhor, ó Pai, nessa manhã. Como diz Mateus 7,7, pedir, bater e buscar, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, começar em nós. Nos envia, Senhor, ó Pai, a seara. Levanta trabalhadores, ó Deus, dentro da nossa comunidade, aqueles que virão, Senhor, para trabalhar na tua seara. Os campos estão brancos, Senhor. E esse campo, Senhor, ó Pai, está na nossa vista, está do nosso lado, no nosso trabalho. Em cada lugar que nós vamos, nós estamos vendo, Senhor, ó Pai, pessoas, ó Deus, gente, vidas, alguns sedentos, alguns desesperançados, alguns, Senhor, ó Pai, sem direção. E esse trabalhador que o Senhor levantou, como o pastor Marcelo, passando por cada um, Senhor, ó Pai, que está nessa reunião de oração, e aqueles que não puderam estar, que o Senhor, ó Pai, nos impulsione, Senhor, ó Pai, a essas pessoas, Senhor, ó Pai, como bons trabalhadores, ceifeiros do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós rendemos graça ao Senhor e clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor cumpra em nós a tua vontade, o teu querer, em tudo, Senhor. Nós te louvamos, bendizemos, exaltamos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Tchau. Queria convidar a Lilian, se você puder orar, Lilian,
Foi domingo retrasado? Foi domingo retrasado. O pastor Saulinho falou de quantos ministérios, né, temos aqui na VID. São 18 oportunidades de servir. Nós estamos orando aqui para que Deus envie mais trabalhadores para a seara do Senhor, mais trabalhadores para nos ajudar no trabalho de edificação aqui na comunidade. Então tem 18 locais, e eu queria que, não sei se a Lilian pode, você pode orar? Queria que orasse, se não for ela, eu vou pedir para outra pessoa, mas que orasse por esses ministérios, por suas lideranças, pelas pessoas que participam, por excelência, por disposição, por alegria em servir, para que esses ministérios funcionem de maneira dinâmica e possam abençoar, né, a igreja e todos aqueles que frequentam. Queria que, acho que a Lilian não pode, então eu vou pedir aqui, vamos ver quem. Pedir para o pastor Alain. Bom dia, pastor Alain. Tudo bem? Você pode nos conduzir nessa oração pelos ministérios da VID? Posso, sim. Estão me ouvindo? Vamos. Tudo bom, então. Então vamos lá, né? Querido Senhor, muito obrigado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Adorado seja o Senhor nesta hora. O Senhor é maravilhoso, misericordioso, é amoroso, é bondoso e tem abençoado as nossas vidas profundamente em todas as áreas. Te agradecemos, ó Senhor, pelo privilégio de participarmos, ó Senhor, de uma igreja tão abençoada, tão carinhosa, tão calorosa, tão dinâmica, tão viva. E, Senhor, obrigado por esse começo de ano, segundo mês, em que o pastor Saulinho está nos dirigindo para o rumo da terra a conquistar, como o Senhor fez com Josué, ó Senhor. Faça com o pastor Saulinho, nos dirigindo e nos ensinando o caminho em que devemos trilhar para glorificarmos o teu nome e sermos bem-sucedidos em tudo. Senhor Deus, obrigado pelos chamados ministérios da vida, ó Senhor. Esses 18 citados pelo Marcelo, e que outros venham Amém. a completar, complementar e dinamizar a nossa vida como corpo, como igreja. Muito obrigado, Senhor. Traga os teus anjos para nos ajudarem. Manda, envia, Senhor, capacita-os para que nós, nas orações e juntamente uns com os outros e com os teus anjos, vençamos e sejamos dinâmicos, sejamos vencedores, ó Senhor, ungidos, alegres, e produzamos muitos frutos para a glória do teu nome acima de tudo e para a nossa alegria em servir. Sirvamos ao Senhor com alegria, todos nós. Te agradecemos, ó Senhor, por essa graça, por esse privilégio, pela bondade do Senhor sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Põe o óleo do Senhor sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas, para que sirvamos ao Senhor nesses ministérios com muita alegria. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. pastor Alain. Amém. Obrigado, Amém. pastor Alain. Amém. Irmão, já oramos aqui pedindo sabedoria, que é uma das coisas que a gente vê na palavra de Deus, que o Senhor nos orienta a fazer. Pedimos mais trabalhadores pela seara. E eu queria agora que alguém orasse por oportunidades de testemunhar, né? Colossenses 4:3, Paulo pede, né? Para que orassem por ele, para que portas fossem abertas para a pregação do evangelho. Então vamos orar para que Deus nos dê oportunidades. Deus nos sensibilize, porque às vezes as oportunidades estão na nossa frente, né? A bola está picando na frente e a gente fica calado. Então, oportunidades de testemunhar do evangelho nas realidades, nas reuniões, nas atividades, aonde nós estamos, quer sejam planejadas ou não, né? Então, vamos orar por oportunidades. Agora, não sei se o Ivo pode orar agora. Você pode orar, Ivo? Liberou aí do
Oi, Marcelo, posso? Agora eu posso. Beleza. Então, ora para que Deus nos dê a oportunidade, essa sensibilidade de testemunharmos e falarmos do amor de Deus. Que Ele abra a portas. Amém, Paizinho. A gente quer te agradecer mais uma vez por a gente acordar na sua presença, acordar com o Senhor, acordar podendo orar, podendo abrir a tua palavra e conhecer mais do Senhor. Que bênção, Senhor. Faz todo sentido a gente te buscar, Senhor, todos os dias, em todos os momentos, e principalmente pela manhã, quando a gente acorda e recebe, Senhor, a sua misericórdia, o seu amor. Fresquinho, Senhor, a gente acordar pensando no Senhor e nas coisas do alto. Muito obrigado, Senhor, por gerar isso em nós. E a gente quer, Senhor, te pedir que nos torne sensíveis, que nos ajude, Senhor, a perceber as oportunidades que certamente virão nesse dia. A gente muitas vezes não percebe, Senhor, acha que não tem oportunidade, mas a gente está tão distraído com tanta coisa, preocupado com tanta coisa, envolvidos com tantas coisas, que a gente não percebe, Senhor, as pessoas, as oportunidades, e deixamos passar, Senhor, aquilo que é de mais essencial, Paizinho, que é fazer o Senhor conhecido, conhecer o Senhor e fazer o Senhor conhecido para o outro. A gente deixa passar, Senhor, muitas oportunidades. Então, nosso pedido também essa manhã é que o Senhor, o Teu Espírito Santo, que habita em nós, nos ajude, Senhor, a perceber as oportunidades que o Senhor nos dará hoje. Aquelas pessoas que passam por nós, que irão passar por nós nesse dia, aquelas oportunidades de abençoar o outro, de transmitir uma palavra que não vai passar, Senhor, que vai passar tudo nessa terra, mas a Sua palavra não vai passar. E a gente tem conhecido a Tua palavra e não tem semeado no coração das pessoas. Ajuda-nos, Senhor, nos perdoa por tantas oportunidades que a gente tem perdido. Mas que hoje não seja assim, Senhor, que a gente esteja ligado, Senhor, esteja atento para todo o movimento que o Senhor está fazendo, Senhor, de maneira intencional, para que o Senhor seja revelado, Senhor. É o que a gente te pede e te agradece, Pai, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, eu. Amém. Amém. Muito obrigado. Mas ainda dentro dessa linha, né, são oportunidades. A gente precisa pedir mesmo para que Deus nos dê, para que a gente seja atuante, seja uma igreja para fora, né? Mas juntamente com isso, porque às vezes a oportunidade vem, a gente ora e Deus dá a oportunidade. Mas outra coisa que a gente tem que pedir junto é a coragem para testemunhar, né? Atos 4:8, quando Pedro e João estavam Pedro, eles falaram: Senhor, não olhe as ameaças, mas nos dê coragem de permanecermos fiéis e testemunharmos aqui. Porque às vezes a gente se cala. A gente estava conversando esses dias, voltando da visita com o Sirley, e ele falou de uma situação que ele tinha se arrependido, né, de como teria sido se tivesse aproveitado a oportunidade. Então, para que a gente não fique a lamentar, a gente precisa de fé mesmo, ousadia e coragem para aproveitar essas oportunidades. É uma oração também que se faz, é uma oração que o Senhor Jesus aqui na palavra também nos ensina a pedir. Deus, abre portas, né, que eu consiga falar do amor de Deus para um colega, para um vizinho, para um parente, para alguém que você está intencionalmente se aproximando, mas quando a oportunidade surgir, a gente não pode se calar, né? A gente precisa falar, então a gente precisa também de fé e coragem para testemunhar. Vou convidar o Marcelo Coração. Bom dia, Marcelo. Você pode orar? Opa, bom dia. Como é que está, meu querido? Você pode orar? Graças a Deus, bem. Opa, oportunidade, né? Ótimo, então ora aí, a gente precisa ter essa coragem, essa ousadia do Espírito, essa fé mesmo, para não perder as oportunidades que Deus vai dar. Amém, vamos lá. Amém. Senhor Deus, nosso Pai querido, obrigado, Jesus, por mais um amanhecer. Obrigado, Pai, porque é bom demais saber que nós temos do Senhor grandes oportunidades em nossas vidas, ó Pai, de poder abençoar pessoas. Termos coragem, sim, Pai, de falar do Teu nome, de louvar o Teu nome, sem medo.
ter essa coragem de falar o quanto o Senhor é bom, para alcançar vidas, ó Pai, alcançar pessoas através do nome do Senhor. Que essa coragem, Pai, que essa vontade de falar do Senhor, ela seja grande, muito grande em nossas vidas, ó Pai. Que não tenhamos medo. Que quando o Senhor falar, nós saibamos ouvir, nós saibamos entender e diferenciar a voz do Senhor, Pai. Saber que o Senhor está falando. Quando estivermos no meio de pessoas que vir nos nossos corações, ó Pai, nós temos que fazer, sim, abrir a boca e falar, sem medo. Mesmo que dá aquela tremura ali nas pernas, aquele frio na barriga. Mas que nós abramos a nossa boca e falamos aquilo que o Senhor quer. Porque se eu não falar, outro vai falar. E eu não posso perder a oportunidade, Senhor Jesus. Então, Pai, é isso. O Senhor nos direcione, o Senhor fale conosco nesse dia de hoje, no nosso trabalho, na rua, no trânsito. Que a gente, ao invés de discutir com pessoas ou falar com pessoas, que nós saibamos a maneira correta de agir no nosso trabalho, aquela pessoa que quando falar com a gente, e às vezes a gente acha que devemos retribuir com a mesma palavra, não. Que nós saibamos, naquele momento, ter coragem de falar aquilo que o Senhor quer que nós falemos, Pai. Então é isso, Pai. Muito obrigado por esse dia maravilhoso que se inicia e que nossos dias seja aquele dia de alegria, porque o Senhor está à frente de tudo. Louvado seja o nome do Senhor, oh Pai. Muito obrigado. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Xará. Deus abençoe. Amém. Amém, pastor. Amém. Irmãos, mais uma coisa aqui que eu vejo na palavra de Deus, que Deus nos orienta. É bom a gente orar, guiado pela palavra de Deus, porque a gente fica livre do risco de termos uma oração centrada em nós ou egoísta. Então eu vejo também lá em Abacuque 3:2 que o Senhor nos orienta a orarmos e pedirmos por um avivamento, né? O profeta diz: aviva, Senhor, a tua obra nos nossos anos, nos nossos dias. Então pedir avivamento individual, avivamento familiar, avivamento da igreja, na cidade. E eu queria convidar a Ruama, que eu estou vendo ela aqui. Saudade de você. Bom dia, Ruama. Você pode orar? Bom dia, posso sim. Pode orar. Olha, a Ruama, que é da matriz pentecostal. Ora por avivamento das nossas vidas, da igreja. Nós vamos com você. Bem, Paizinho, muito obrigada por mais esse dia, obrigada por essa manhã preciosa da tua presença, obrigada, Deus. Nessa manhã o teu povo está reunido para falar contigo, ouvir a tua voz, Deus. Queremos te pedir, Pai, aviva mesmo, como diz a tua palavra, aviva a tua igreja, Deus. Aviva cada um dos meus irmãos aqui, Deus, nos aviva. Traga mesmo avivamento de arrependimento, onde precisa, aviva as famílias, aviva cada um dos nossos pastores, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, vem com teu poder, Senhor, com a tua unção sobre o teu povo, ó Deus, para esse tempo, ó Pai. Mesmo para que a gente, com tudo que já foi orado aqui, viva com ousadia, Senhor, para sermos mesmo suas testemunhas, continuar levando a sua palavra, seu amor, uma palavra de bênção na vida dos nossos irmãos. Aviva os nossos corações, aviva as nossas vidas, ó Pai, com a tua palavra, Jesus. Em nome de Jesus eu oro nessa manhã. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade. E peço mesmo, Senhor, dê sempre, sempre ousadia para essas oportunidades, a gente aproveitar e falar do Senhor, e trazer o Senhor, trazer a sua palavra, e ser essa pessoa avivada no meio dos nossos irmãos, e aonde quer que o Senhor nos levar, Pai, em nome de Jesus eu oro assim, te agradeço, amém. Amém. Obrigado, Ruama. Abraço para o Juliano. Amém. Irmãos, uma última oração que a gente sempre faz aqui, mas também
é uma oração que a gente encontra e uma orientação para fazermos ela na palavra de Deus é pela cura, né? A oração pelos enfermos. Muitas vezes Jesus se aproximava de alguém com uma enfermidade e perguntava: "O que queres que eu te faça?" E a pessoa dizia: "Eu quero ser curado", né? Então, queria convidar para essa oração Pastor Frank. Tudo bem, Pastor Frank? Bom dia, como é que você está? Você pode orar? Bom Queria que você... dia, posso sim? Amém. Queria que você orasse aí pelos enfermos, pela lista, por pessoas que possam vir na sua cabeça, por situações, né? Que queres que te faça? E nós respondemos: queremos que os enfermos, segundo a vontade de Deus, sejam curados, né? E que encontrem esse conforto no Senhor. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia. Graças te damos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por quem tu és, pela tua bondade na nossa vida, pelo teu carinho, pelo teu amor. E eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado mesmo. E, Pai querido, eu te peço, Senhor, realmente pelos nossos irmãos que estão passando por enfermidade física. Peço que o Senhor os toque no nome de Jesus. E se o Senhor, né, fosse fazer uma pergunta para cada um deles hoje, cada um gostaria que fosse curado, Pai. Eu acredito que todos responderiam sim. Mas eu acho que mais profundo que essa pergunta seria simplesmente te ver e ouvir sua voz. Já seria maravilhosa. Então, já seria uma cura para muitas outras áreas da nossa vida. Mas, de fato, Senhor, eu peço ao Senhor que eles possam ouvir sua voz em primeiro lugar, a sua voz que acolhe, a sua voz que tenta, a sua voz que direciona, a sua voz que convence, a sua voz que cura, a tua voz que às vezes pede um pouquinho mais de paciência. E eu sei que sofrendo tanto como a Adriana, Pai, e tantos outros irmãos, às vezes é um pouco difícil, mas eu peço que a sua voz trate, convença e, e direcione, Senhor, para cada um deles. E eu te peço também, Senhor Jesus, que o Senhor os direcione, os médicos, né, que os ajudam, para que eles possam ser canais de bênçãos na vida de cada um deles, Senhor. E também pedimos ao Senhor que pode todas as coisas que os cure, se essa for tua vontade, e que acima de tudo a tua voz esteja, né, aí de cada um deles, Pai. É isso que eu te peço, agradecido, o Senhor que pode todas as coisas, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, pastor Frank. Amém, pastor. Obrigado. Amém. Irmãos, vamos para a nossa reflexão. Reflexão em Eclesiastes. Então, eu queria ler com você Eclesiastes 1, do 1 ao 3. Na Nova Almeida atualizada. Palavras do pregador, filho... Está na minha frente. Filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidades de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Amém. Vamos ficar aqui nessa introdução. Então eu falei aqui vez passada, quem acompanhou, se não pode acompanhar lá no YouTube, falei aqui vez passada que o livro de Eclesiastes, ele nos fornece por assim dizer, uma visão geral, um panorama de como que é a vida debaixo do sol. E eu vou usar muito essa expressão, debaixo do sol, a vida debaixo do sol, porque é a expressão que a gente encontra no livro de Eclesiastes, ou como que é a vida fora do paraíso, ok? Não tem mais acesso a ele, como é que é viver fora, né, desse lugar de deleite, que é a presença real de Deus. Então, ele faz isso de maneira bem sincera, sem filtro. Ele nos dá a real, assim, ó, na lata. A vida fora do paraíso tem beleza, mas ela pode ser bem dura, né? Essa é a real que ele traz.
Então, esse livro trata, basicamente, ele vai tratar do propósito da existência, ou seja, qual que é o sentido da vida. Onde está aquilo que me motiva a levantar todo dia e enfrentar uma jornada, às vezes, pesada, de trabalho ou de estudos, reuniões, tarefas, atividades. O sábio, ele fez o para casa, né? Lá no sul chama tema de casa, aqui acho que é para casa, né? O sábio, ele fez por nós, ele percorreu todos os caminhos e buscou todas as fontes possíveis em busca do sentido da vida. E, bom, eu posso adiantar aqui que, pelo teor e conhecendo o conteúdo todo do livro, ele encontrou, mas não sem antes se frustrar de muitas maneiras com o que nos é dado, com o que a gente se encontra na vida debaixo do sol. E por isso, as suas palavras são como um filtro solar, porque ele percorreu os caminhos. Ele percorreu para que você acessasse a sabedoria dele e não precisasse percorrer. Então, as suas palavras são, de alguma maneira, como um filtro solar, necessário para enfrentar a vida debaixo do sol, sem sofrer as queimaduras. Então, o objetivo do pregador não é nos desanimar. Num primeiro momento, assusta algumas palavras, alguns versículos, mas o objetivo não é nos desanimar. Pelo contrário, ele quer nos vacinar, ele quer nos equipar para a gente viver uma vida debaixo do sol coerente para a glória de Deus. E sem dúvida, o livro de Eclesiastes é um livro intrigante, provocativo. Basta você ler alguns versículos para ter a sensação de que você está com uma farpa, irmão. Você já cravou uma farpinha no dedo que não consegue tirar, depois tem que ir lá com um alfinete. Basta você ler alguns versículos de Eclesiastes que parece que você tem uma farpa, só que não é no dedo. Essa farpa é na mente. É muito provocativo, ele balança com a gente. E eu quero agora trazer, já entrando um pouquinho mais no livro, eu quero trazer algumas coisas que são relevantes sobre Eclesiastes, para a gente ter uma ideia do todo, para poder ir indo para as partes. Primeiro, básico, mas vamos começar por aqui, porque a gente está fazendo um estudo sobre o autor do livro. Quem é esse que se autodenomina o pregador? Que são as primeiras palavras do livro, aqui na NAA. Em outros poderia ser o sábio, o mestre. Quem é esse que se autodenomina o pregador? Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, versículo 1. O livro, irmãos, não nos dá o nome do autor explicitamente. Você não vai encontrar o nome do autor, mas dá dicas assim que parecem ser até bastante claras, para mim, pelo menos, porque historicamente a autoria do livro de Eclesiastes é atribuída ao rei Salomão. E alguns motivos bem evidentes a gente já vê aqui no versículo 1, que ele fala que ele é filho de Davi, rei de Jerusalém. Já não tem tantos nomes aí que possamos desconfiar de quem escreveu esse livro. O funil logo chega bem próximo da ponta. E o versículo também 16 do primeiro capítulo é muito semelhante ao que se diz do rei Salomão em 1 Reis, capítulo 10, 23. O 1,16 de Eclesiastes diz: eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Então, alguém experimentado, alguém PhD em sabedoria, está dizendo que ele é, no versículo 16. E 1 Reis 10, 23, falando agora especificamente e citando o nome do rei Salomão, diz assim: o rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio de todos os reis da terra, na sua época. Então, joga muito explicitamente para mim isso. Então, eu também me junto ao entendimento histórico da tradição judaico-cristã que atribui a escrita de Eclesiastes ao rei Salomão. Para mim, está bastante evidente no próprio texto, apesar de não citar o nome dele especificamente. Uma curiosidade que para mim foi interessante, eu nunca tinha atrelado, foi fazendo o estudo aqui que eu parei para pensar a respeito disso,
uma curiosidade a respeito do nome do livro. Por que Eclesiastes? Você sabe? Por que Eclesiastes? No original, o nome do livro, lá em hebraico, o nome do livro é Coelet, que significa pregador, ou orador, ou sábio, que é as primeiras palavras do livro. Esse é o nome em hebraico. Em hebraico lá se diria, pega o livro do pregador. Está falando de Eclesiastes. Na Septuaginta, né, que virou Eclesiastes, mas no original é Coelet, pregador. E pregador, ou Coelet, é aquele que se assenta, por isso também a ideia de um sábio, aquele que se assenta e fala numa assembleia. Em grego, aquele que assenta e fala a uma assembleia é um eclesiastes, ou seja, é o pregador, é o orador, né? A assembleia é a eclesia, por isso que Eclesiastes vem da mesma raiz de eclesia, de assembleia. Ele é o orador, ele é o pregador, que é assim que ele se denomina e é assim que leva o nome do livro. Agora, do que, afinal, trata o livro de Eclesiastes? E é sobre isso que a gente vai pensar. Você vai perceber que esse vai ser o fio que eu vou puxar ao longo das reflexões. Do que se trata? Versículo 2, na Nova Almeida Atualizada. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Olha só nesse versículo, ele por 5 vezes repete a palavra vaidade. E 38 vezes ele vai repetir isso ao longo do livro. Isso não é acaso, irmãos. Isso está apontando para algo, sempre que se repete constantemente uma palavra num versículo, num texto, né, tem algo intencional ali. Então não é acaso. Isso está apontando para algo que é importante no pensamento do autor e sobre o livro. A palavra aqui no original para vaidade é rebel, que é traduzido como vaidade. Às vezes é traduzido como ilusão, né? Tem a ideia de que é fumaça, tudo é vapor, tudo é inutilidade. Representa aquilo que é passageiro, aquilo que é fugaz, aquilo que é transitório. Ou seja, algo que se dissipa muito rápido, que é difícil de agarrar, né? A não ser a nossa ex-presidenta, né? Que tentava estocar vento, é difícil você tentar conter a fumaça, a neblina, né? Então é tudo muito transitório. Eu li aqui na NAA, mas eu gosto da tradução para esse versículo aqui da NVT, Nova Versão Transformadora, que diz assim, ó, do versículo 2: nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. É assim que a NVT traduz esse vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Nada faz sentido. Nada faz o menor sentido. Então não faz sentido o quê? Não faz sentido buscar o propósito da vida nas coisas debaixo do sol. Porque tudo abaixo do sol é vapor, é fumaça, é ilusão, é rebel. Então do que se trata o livro? Ele trata da busca de sentido da vida real, do cotidiano, do dia a dia, né, num mundo caído. Como é que encontra o sentido da vida, né, sentido para as coisas que fazemos nesse mundo caído? Qual o sentido das coisas? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou aqui? Se observando, partindo do pensamento do pregador, do sábio, se observando a vida debaixo do sol, se percebe que tudo é correr atrás do vento, né, como a Gleiva orou, canseira, tudo é correr atrás do vento, tudo é vapor, tudo é transitório, tranquilamente nós chegaremos no versículo 3. Né? O 2 nos leva ao versículo 3. Que proveito, já que tudo é transitório, tudo é vaidade, tudo é sem sentido, que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? E ele vai passar o resto do livro respondendo a essa provocação, irmãos. O versículo 3, o resto do livro, ele vai gastar respondendo: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Mas não esqueça, ele não quer te desanimar, ele quer te municiar, ele quer te equipar para você saber viver debaixo do sol. Esse livro não é para que você tenha assim. Na verdade, esse livro, ele é para todos aqueles que têm a sensação de que o mundo
sim, é cheio de coisas boas e valiosas, mas ao mesmo tempo elas são imperfeitas e são incapazes de satisfazer plenamente o nosso coração. É para você que experimenta dias que você está super satisfeito com o trabalho, com a família, com os estudos, tem planos para o futuro, mas de repente, no dia seguinte, tudo parece vazio, inútil, sem sentido. Então, se você tem um sentimento de inquietação, né, com as coisas que nós temos na vida debaixo do sol, então vem comigo nessa aventura. Vamos investigar como que este mundo tenta nos satisfazer e não consegue. Mas por quê? Porque se Deus não é, que é aquele que vem e que vive acima do sol, se Deus não for real e o real sentido para o nosso viver, então tudo é vapor e tudo é frustração. Essa é a moral, essa é a tese, e aí nós vamos desenvolver aqui com você nas quintas, tá bom? Então te espero quinta-feira que vem para a gente passar um pouquinho mais de protetor solar e a gente seguir aqui nas reflexões. Aqui foi apenas uma introdução. Um abraço, irmãos, um bom dia a todos e que Deus abençoe vocês.